Você já precisou manipular a nível de bits ou bytes alguma informação ou a implementação de algum algoritmo? Se você já precisou ou até mesmo se você não precisou e quer aprender um pouco mais, fique aqui neste vídeo. Bem, pessoal, para começarmos, o que é o bit? O bit, ele é a menor unidade de dados de um computador que um computador pode usar. Então, dentro do computador nós temos sinais elétricos que são processados, e este sinal, a sua presença representa o número 1, ou a sua ausência representa o número 0. Então, dessa forma, um dígito binário ele é a representação da presença ou da ausência de um sinal elétrico. Porém, quando a gente vai agrupando esses sinais elétricos, esses bits, nós vamos chegar em uma palavra chamada de byte. Então, aqui nós temos que o agrupamento de 8 bits representam 1 byte, ok? E aí o byte ele pode ter um significado, que geralmente é a representação de um caractere, e aí o computador ele trabalha geralmente em agrupamentos de 8 bits ou em bytes, tá bom? E aí dessa forma a gente pode ter também outros agrupamentos, como é o caso de kilobytes, ou seja, 1024 bytes. A gente pode ter o agrupamento de 1024 kilobytes, que é o megabyte, e a gente pode ter gigabyte, terabyte, petabyte e por aí vai, ok? Então, assim, tudo isso são agrupamentos para que seja possível organizar a informação e também agrupar ela de alguma forma que a gente consiga pronunciar ou então organizar esse agrupamento de informação, ok? Outro ponto importante, pessoal, é que uma vez organizados esses agrupamentos, eles vão representar informações. E uma das formas de você representar essas informações é através de caracteres de um alfabeto, ok? Então, dessa forma, um dos primeiros padrões utilizados para a representação binária foi o padrão ASCII, que é o padrão de intercâmbio de informações americano, do qual você inicialmente tinha 7 bits para representar o conjunto de caracteres dentro de uma tabela, ok? Dessa forma nós tínhamos códigos de controle, códigos de pontuação, letras minúsculas, maiúsculas, e números e dígitos numéricos, ok? Então, dessa forma nós temos um valor binário, tá? E nós temos a sua representação, como é o caso aqui, por exemplo, o número 9, ele tem essa representação em binário, tá? E em hexadecimal nós temos o número 39, tá? E aí vem de forma binária, tá? Eu posso ver essa representação dessa forma aqui. Então, o computador, por manipular apenas números binários, ele só entende esta organização aqui, zeros e uns, tá? Porém, nós, seres humanos, nós precisamos representar essas organizações binárias em caracteres, para que a gente possa, por exemplo, mandar uma mensagem de texto, tá? Então, por exemplo, se a gente fosse converter essa sequência de bits aqui para um idioma, nós teríamos uma palavra, no caso aqui, hello, tá? Dessa forma nós temos o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, devidamente representados aqui, ok? Então, dessa forma, o ASCII foi um dos primeiros padrões, como já falei, porém ele foi estendido, para outros padrões que conseguiam, por exemplo, representar outros caracteres.
né, de outros idiomas, né? Então, dessa forma, nós temos uma primeira extensão, que foi a de 256 caracteres, né? E posteriormente nós temos outros padrões, como é o caso do UTF-8, né, UTF-16 e entre outras representações estendidas do binário para o alfabeto, ok? Então, dessa forma, nós temos uma equivalência entre números binários e um determinado padrão de caracteres ou um alfabeto específico, ok? Bem, pessoal, vindo aqui para o código, né? Então, como é que nós podemos escovar o bit, né? Como é dito muitas vezes no jargão, né? Em C++. Como é que eu posso escovar bit em C++? Então, primeiro ponto, vamos trabalhar com algumas variáveis básicas, né? Na linguagem C++, nós podemos trabalhar com a variável o int 8 underline t, tá? Que é um byte, tá certo? Então, nesse caso, essa variável ela possui 8 bits, tá certo? Então, 8 bits representa um inteiro, né, sem sinal de 8 bits, certo? Então aqui vai ser inteiro sem sinal de 8 bits, tá? E aí quando você coloca o mouse aqui em cima, você vai ver que nós temos um apontamento para outra variável, que é outro tipo de dado, que é o char, né? Então nós podemos usar o int 8t, né, para representar um byte, ou nós também podemos usar o char, beleza? Então, ó, nesse caso aqui ele está reclamando de que não é utilizado, mas vamos printar, né? No caso aqui é byte value, vamos colocar o byte value aqui. Então, pessoal, segundo aqui a tabela ASCII, né, nós podemos escolher aqui um caractere, como por exemplo, vamos escrever uma letra, a letra A, né? Letra A é o número 97. Então vamos colocar aqui 97 e vamos printar a letra. Então aqui, ó, nós podemos ver que o valor a letra A, né, em hexa é 97. Nós podemos fazer também o seguinte: nós podemos criar, se eu quiser manipular caracteres diretamente, eu posso criar um char, tá certo? E aí eu posso fazer da seguinte maneira: eu posso colocar diretamente a letra aqui dentro desse char, ok? E aí, para a gente observar aqui, vamos colocar char value e vamos colocar aqui. Então, eu tenho a letra A representada aqui inicialmente e agora eu vou ter a letra B em seguida, ok? Então, ó, letra A, letra B, beleza? Então, dessa forma, nós temos a representação, né, de um caractere de forma numérica, primeiramente, e depois de forma na forma de um caractere, ok? E aí existe uma terceira forma que eu posso utilizar, que é o binário, tá? Então, o binário eu posso fazer da seguinte forma: eu posso colocar aqui o valor, né? E eu posso chamar aqui o bin. Para representar o número binário, eu posso fazer da seguinte maneira: eu posso colocar 8 bits aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, né? E eu posso atribuir esse valor binário, ok? Então, feito isso, eu não coloquei para printar, né? Então eu posso colocar aqui o valor binário. Então aqui, ó, bin value
Vou copiar esse valor para cá. Então, qual é o binário aqui? Né? Então, vamos converter. Eu não tenho aqui o valor na tabela, tá? Mas aí eu posso utilizar uma conversão, como está aqui no exemplo. Vamos pegar aqui um caractere qualquer e vamos colocar aqui como exemplo. Nesse caso faltou um zero aqui. Vamos ver que letra é essa. Aqui, ó, é o número 108 em binário, tá? Vamos ver que caractere vai sair. Ó, número, acho que é a letra L, né? Vamos ver aqui na tabela. No caso é o 108. Então na tabela o número 108 é essa letra L, tá? E vamos fazer a seguinte operação. Imagine que eu tenho quero fazer um deslocamento de bit. Então, digamos que nesse caso vai ser bin value é igual a bin value deslocado para a esquerda, né? Nesse caso vai ser 1 bit. Então vamos verificar aqui o valor, né, com A deslocado 1 bit. Vamos deslocar agora para a direita. Então aqui, ó, o zero na tabela, nesse caso ele veio para número zero aqui, ó. E em binário vamos verificar 0 48, né? E pessoal, outra forma da gente manipular bits, né, na linguagem C++ é utilizando uma biblioteca chamada de bitset, tá? Essa biblioteca ela está presente, né, desde o C++ 11 e essa biblioteca ela permite fazer várias operações, né, tratando os bits como sendo um vetor, né, de bits, tá? Ou melhor, tratando os bytes como um vetor de bit. Então isso é bem interessante porque você não precisa manipular com máscaras de bits, nem com operações binárias, né, bitwise. Você pode fazer a manipulação direta com os bits, tá? Então isso é uma ferramenta bem interessante e que nós podemos utilizar da seguinte maneira, tá? Primeiro você precisa incluir, tá, na linguagem C++, fazer o include do bitset, tá? Em seguida, você vai ter disponível, né, um tipo chamado de bitset. Então, você vai ter o tipo bitset aqui e você vai dizer, por exemplo, eu quero 8 bits, tá? E aí eu coloco, por exemplo, bit, vou chamar de bit value, tá? Aqui eu posso declarar ele dessa forma, tá? Então ele vai dizer para mim, né, o nome da variável, que é um tipo, né, nesse caso. E esse tipo eu posso fazer uma atribuição. Por exemplo, vamos atribuir um valor inicial para ele e vamos observar qual é o comportamento, tá? Então vamos printar aqui. Vou colocar o bit value aqui embaixo e vou botar para printar. Então vamos ver como é que ele vai exibir para nós. Uma coisa bem interessante é que eu tenho aqui, ó, o valor binário printado, né? Então dessa forma eu consigo saber que a letra B, né, que é o 98 aqui, ó, ele está com o valor binário dessa forma, ok? Eu consigo printar o valor binário de forma direta, sem se preocupar em fazer uma conversão ou criar até mesmo uma função,
tá? Isso aqui é muito bom quando você precisa ver o conteúdo de um determinado número, né? Ou então de um determinado caractere. Você precisa ver o conteúdo dele, tá? Beleza? Eu também posso utilizar outras variáveis, né, para poder identificar, como por exemplo, eu posso colocar aqui um bit set com um valor de string, tá? Então, ó, nesse caso aqui, eu posso inicializar o bit set com um valor de string, né? Então aqui, ó, eu estou colocando este número, né, que é um 41 seguido, né? Eu estou criando um string e passando para inicialização desta variável, tá? Neste bit set. Então, como é que funciona isso na prática, né? Então vamos ver aqui esse valor e vamos entender qual é o seu funcionamento. Ele inicializou para mim a partir de um string, né, 4 bits, né, aqui, ó. Ele pegou aqueles 4 bits daqui e converteu para binário, tá? Então ele entendeu o que? Cada um ali como caractere, ele entendeu como sendo um bit, né? É como se fosse dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então ele entendeu como sendo 8 bits, né? Onde os 4 primeiros bits, né? A primeira metade, ela é de número 1, tá? E os demais com número 0, ok? Dessa forma, o que é que nós podemos, além disso, né, verificar no bit set? Nós podemos ver que existem uma série de funções disponíveis, tá? Como por exemplo, a função set para o bit. Eu posso ter a função reset quando eu indico, né, reset é 0 e set é 1, né? E aí eu posso setar aquele valor, né, aquele bit. Eu tenho o flip, eu tenho o count, tenho o test, tenho o n, né, o none, all e o size. E eu posso fazer um toString, o long, o ll long, tá? Então essas funções, elas são muito importantes quando você está manipulando individualmente cada bit, né? Como por exemplo, eu posso testar, né, se a determinado bit ele está se ele é verdadeiro ou falso, né? Eu também posso inverter, eu posso contar. Então dessa forma eu consigo fazer várias operações importantes na manipulação a nível de bits, tá? Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte: eu quero contar aqui vamos dizer count. Então digamos que eu coloque aqui a função count. Então ele vai contar para mim quantos bits, né, estão setados. Então aqui, ó, ele contou para mim número 4, tá? Então ele contou esses 4 números binários aqui e me retornou o número contado. Okay? Então se tiver algum algoritmo, se tiver alguma operação que precise fazer esse tipo de operação, eu já tenho como fazer, uma vez que essa função ela é disponível. Eu não preciso iterar sobre cada elemento, né, do bit, do byte, e contar a presença de 1 ou 0. Né? Ele já me dá isso imediatamente, ok? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo.